Em algum momento, todos nós experimentamos a sensação de que a vida pesa mais do que deveria. Há situações em que o cansaço, a dor ou a frustração tomam espaço e a consciência se afasta um pouco do agora. Nesse estado, a mente tenta explicar o sofrimento criando histórias sobre o passado, sobre o outro, sobre o que faltou ou o que não foi visto, não por mal, mas como uma forma de se proteger. É a partir desse ponto silencioso que este tema começa, não para julgar, corrigir ou rotular, mas para trazer luz a um mecanismo inconsciente que atravessa o humano quando a presença se enfraquece. A vitimização é uma manifestação direta do ego e uma forma profunda de resistência ao momento presente. Quando uma pessoa adota a identidade de vítima, o ego se fortalece, pois passa a se definir a partir da dor, da injustiça e da carência. O ego ama se sentir ofendido. A ofensa sustenta a narrativa de eu contra o mundo, reforçando uma identidade construída sobre falta, rejeição e não merecimento. Enquanto a pessoa se identifica com essa história, ela permanece presa ao sofrimento, mesmo acreditando que está apenas reagindo às circunstâncias. A vitimização surge sempre que há resistência ao que é. Ao lutar contra a realidade, ao se fixar no passado ou em possíveis injustiças, a consciência se afasta do agora e o sofrimento nasce. A resistência é a verdadeira raiz da dor. Quando você resiste ao momento presente, você automaticamente se coloca na posição de vítima. Essa resistência cria uma história interna, um enredo mental que tenta explicar, justificar ou sustentar a dor. É aí que o ego entra em cena, transformando experiências em narrativas fixas sobre quem você é e o que fizeram com você. Libertar-se do vitimismo não significa negar a dor ou a injustiça, mas desidentificar-se das narrativas mentais que o ego construiu em torno delas. Quando você observa seus pensamentos sem se confundir com eles, começa a perceber que a identidade de vítima é apenas uma construção mental, não quem você é. Ao se tornar um observador, o ego perde força. A aceitação e presença são chaves fundamentais nesse processo. Aceitar o momento presente como ele é não é passividade, é lucidez. Na presença, o sofrimento não encontra sustentação. Dessa liberação nasce o verdadeiro empoderamento interior, agir a partir da clareza, da força e da consciência, e não da reação, da ignorância ou da dor. Quando essa clareza se estabelece, algo essencial começa a morrer dentro de nós. A necessidade de sustentar conflitos para existir. O espaço interno se aquieta, e é exatamente esse o silêncio que revela a fragilidade do ego. O ego não sobrevive em estados de paz profunda. Ele precisa de problemas para existir. O ego se alimenta de conflitos e dramas, queixas e pensamentos negativos, sensação constante de falta. A verdadeira felicidade, silenciosa, presente e livre, ameaça essa estrutura. Por isso, o ego diz que quer ser feliz, mas inconscientemente resiste à felicidade quando ela se aproxima. Muitas pessoas estão viciadas no sofrimento. O chamado corpo de dor, que é um campo energético formado por emoções não resolvidas, precisa se alimentar de emoções semelhantes às que o criam. Quando surge um momento de paz, ele se ativa gerando incômodo, culpa ou autossabotagem. O medo da felicidade é, na verdade, o medo do vazio sem drama. Sem passado e sem futuro, o ego desaparece e isso o assusta. Por isso surgem pensamentos como: isso não vai durar, eu não mereço, quando eu estou feliz, algo ruim acontece. Mas a felicidade real não é euforia, é presença. Ela não depende das circunstâncias, ela nasce do ser. Você não teme a felicidade, você teme perder quem você acha que é quando está em paz. Ser feliz é um direito, um dever e uma obrigação espiritual do ser humano. A felicidade é a maturidade da alma que aprendeu a viver sem se contaminar pelo meio. Nada ruim acontece quando se está feliz. O que existe são experiências que revelam o quanto ainda resistimos à realidade ou nos identificamos com o ego. Só o bem é real. Tudo nos mostra, tudo nos eleva.
Se desejamos a felicidade de quem amamos, e se Deus é amor absoluto, então a nossa felicidade tem imenso valor no universo. Fomos criados pela e para a felicidade. Quando você se desidentifica dos pensamentos, percebe que a felicidade sempre foi a sua natureza, apenas obscurecida pelo ruído mental. Como ser humano, tem o direito, o dever e a obrigação de ser feliz. Eu pergunto, você já fez a sua parte hoje? Mas permitir-se ser feliz implica algo ainda mais desafiador para o ego: permitir-se ser visto, acolhido e amado. É justamente nesse ponto que antigas feridas emocionais emergem, ativando defesas construídas para evitar a dor. Assim, o medo de ser amado surge não pela ausência de amor, mas pelo temor inconsciente de se abrir e perder o controle que o ego usa para se proteger. O medo de ser amado nasce do ego, da dor emocional não curada e da autoimagem limitada. O ego teme a vulnerabilidade. O amor verdadeiro dissolve defesas, exige entrega e presença, e o ego quer controle. Quando alguém se aproxima com amor genuíno, o corpo de dor reage, gera desconfiança, fuga ou sabotagem. Não porque o amor machuca, mas porque ele ameaça dissolver a identidade construída na dor. Crenças inconscientes surgem: não sou suficiente, vou ser abandonado, se me conhecerem de verdade não vão me amar. Assim, a pessoa rejeita o amor antes que o amor a rejeite. Na presença, esse medo desaparece. Ali o amor não depende do outro, ele é reconhecido como essência. O ego teme o amor porque o amor dissolve o ego, mas o ser é amor e jamais teme a si mesmo. Portanto, o auto-amor, a autoestima e a lei do equilíbrio entre dar e receber nasce do amor próprio consciente. Sem ela, os relacionamentos entram em desequilíbrio. Nos vínculos entre adultos deve existir um fluxo equilibrado entre dar e receber. Quando alguém dá demais ou recebe demais, o vínculo se torna pesado. Nos laços entre pais e filhos, a dinâmica é diferente. Os pais dão e os filhos recebem, e equilibram isso oferecendo a vida e a própria missão. Quando esse fluxo se rompe, padrões de desequilíbrio se repetem nos relacionamentos futuros. Existem alguns padrões familiares tóxicos que envolvem comportamentos que desequilibram o nosso ser e a própria convivência familiar. Esses padrões são, na maior parte, inconscientes e passados de geração para geração. Eles estão ligados diretamente aos corpos de dor e aos fatores do ego, como vitimismo, narcisismo, crenças limitantes, crenças religiosas enraizadas, desequilíbrios e conflitos não resolvidos, principalmente com os pais, sentimento de inferioridade, superioridade, frustração, culpa, medo de ser amado ou de ser feliz, medo de não ser aceito, rejeição, controle, entre vários outros. Todos esses padrões se identificam com o vitimismo, pois de forma inconsciente ela repete tudo isso dia após dia, o que gera consequências, não só para si mesmo, mas também ao seu redor, ou seja, ela é 100% responsável pela sua própria realidade. Mas o ego não aceita essa realidade, então ele se identifica com esses padrões e se torna vítima da realidade que ele próprio criou, pois é muito mais fácil culpar o outro ou a vida do que olhar para si mesmo e ver que a realidade que a pessoa vive foi criada por ela mesma. Agora existe também uma outra forma de acelerar e limpar esses padrões que atrapalham o ser de se manifestar, que é através da plataforma onisciente da luz. E é nesse campo profundo, que é anterior ao pensamento, à reação e à narrativa mental, que a plataforma onisciente da luz atua. O vitimismo, ele não nasce apenas de acontecimentos externos, mas de campos inconscientes que mantêm o ser identificado com a dor, a injustiça e a sensação de impotência. Esses campos são sustentados por registros emocionais, pactos energéticos e padrões herdados que mantêm o ego no controle da experiência.
Através da apometria, uma das ferramentas centrais da plataforma, ocorre a limpeza, reorganização e realinhamento dos campos sutis que sustentam o estado de vitimização, como emaranhamentos emocionais ligados a traumas não resolvidos, vínculos obsessivos com pessoas, situações ou histórias do passado, linhas de tensão acumulada no campo mental e emocional, campos de ansiedade, medo e autopunição, padrões inconscientes de controle, dependência e necessidade de reconhecimento, pactos energéticos e contratos inconscientes que mantêm o ser preso à dor como identidade. Aqui a apometria atua além da mente racional, diretamente no campo sutil, onde o vitimismo se ancora. Ela acessa camadas que o consciente sozinho não alcança, porque o vitimismo não se sustenta apenas por pensamentos, mas por identificações energéticas profundas com o sofrimento. Nesse processo, consciências fragmentadas em tempo, espaço e dimensão são reintegradas. Aspectos da mente, do emocional, do espiritual e dos corpos multidimensionais que ficaram presos às experiências de perda, rejeição, injustiça ou abandono. Essa reintegração não é apenas terapêutica, ela é espiritual. A apometria atua como uma intervenção do plano de luz, auxiliando no resgate do ser, da identificação com a dor e devolvendo o seu eixo original, o projeto crístico de unidade, presença e autorresponsabilidade. À medida que esses campos se reorganizam, algo essencial acontece: o ser retorna ao momento presente. A mente que antes estava dispersa, projetada no passado ou presa às expectativas de reparação futura, volta para o agora. As emoções que estavam cristalizadas em traumas, conflitos e sombras deixam de comandar as reações automáticas e são suavemente reintegradas à consciência. O vitimismo perde força porque aquilo que o sustentava, que é a fragmentação interna, deixa de existir. O ser deixa de reagir à vida como alguém ferido e passa a responder a partir da presença. A plataforma onisciente da luz promove, assim, uma mudança estrutural. Não apenas alivia sintomas emocionais, mas dissolve a base inconsciente que mantinha o ego identificado com a posição de vítima. Ao conhecer a si mesmo em profundidade, o indivíduo reconhece sua essência, única, íntegra e soberana, e acessa sua verdadeira individualidade, que não depende da dor para existir. Quando os campos se alinham, a realidade externa se reorganiza, as relações mudam, mesmo que as pessoas ainda sejam as mesmas, porque o que sustentava o conflito, a repetição e o sofrimento deixa de existir. E onde o vitimismo se desfaz, nasce a responsabilidade consciente, não como culpa, mas como liberdade. Se essa mensagem tocou algo em você, se em algum ponto você se reconheceu não como vítima, mas como consciência despertando, saiba que esse é o início de uma mudança real. Quando você escolhe olhar para dentro, você interrompe ciclos antigos e abre espaço para uma nova forma de viver, mais presente, mais livre e mais alinhada com quem você realmente é. Se inscreva no canal para continuar esse caminho de consciência, cura e lembrança do ser. Aqui, cada conteúdo é um convite para sair da inconsciência automática e retornar ao seu centro, ao agora e à sua verdade. Gratidão.